Tenho o prazer de convidar a chamar ao palco a VP de Negócios da CIET, Solange Sobral, que irá mediar o último painel do dia. Esse painel será composto pelo diretor de Investimentos e Previdência do Itaú Unibanco, Cláudio Sanches, e o diretor de Negócios Digitais do Itaú Unibanco, Rubens Fogli. Gente, boa tarde. Vou tentar correr aqui para a gente não atrasar muito, a gente já está com a agenda um pouquinho apertada, né? Bom, meu nome é Solange, né? Já fui apresentada. A gente trabalha na CIT há 22 anos, então sou a 5ª funcionária dessa empresa de 23, né? E uma jornada de muito aprendizado, tá? Seria bem bacana contar a nossa jornada Lean também, mas esse não é o grande objetivo hoje, tá? O nosso grande objetivo é falar um pouco da nossa experiência e dos nossos aprendizados com o Itaú, tá? Então vou correr aqui, mas falando um pouquinho, a gente começou a nossa história lá em 95, e a CIT começou como uma empresa forte em desenvolvimento de software, e a gente sempre teve metodologia, a gente sempre teve processo como muito importante no nosso dia a dia, né? A gente chegou a uma certificação de CMM5, que era a certificação máxima ali, né, para as empresas de desenvolvimento de software. E por incrível que pareça, naquele momento a nossa cultura e o nosso modelo de operação e de gestão era extremamente waterfall, bastante comando e controle, né, um processo muito rígido de desenvolvimento de software. Até que ali, próximo de 2005, a gente foi provocado por um cliente, o Yahoo, que nos trouxe a metodologia ágil. Tá? A gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas a gente embarcou para conhecer, né? A CIT é uma empresa que ama aprender, e a gente começou a trabalhar com ágil, e começamos ali a nossa jornada de tentar levar o ágil para grandes empresas. Tá? Em 2006, ou seja, um ano depois, a gente rapidamente encontrou Lean. Tá? E Lean foi, de fato, uma resposta, né? Foi uma alavanca muito grande para a gente expandir o ágil ou escalar o ágil, né? A gente começou a falar do Enterprise Agile, tá? Então levar essa cultura Lean Agile para as grandes empresas, né? E a gente vem ali, né, na nossa jornada, óbvio que esse momento foi uma troca de pele muito grande na CIT, então eu falei que a gente era waterfall, comando e controle, então foi um processo de transformação cultural que a gente viveu muito grande, e isso nos habilitou depois a começar a levar isso também para os nossos clientes. Até em que, 2016, a gente foi novamente provocado por um cliente, nesse caso o Itaú, que nos convidou a apoiá-los ou a suportá-los no processo de transformação. Então, vocês imaginem a CIT, uma empresa de 2.400 pessoas, sendo convidada a apoiar o Itaú, né, de 100 mil pessoas, né, um banco de reputação e bastante relevante, né, na toda a América Latina, o maior banco aí. A gente falou, caramba, como a gente faz isso? E como em toda empresa Lean, quando você tem um problema que você não sabe resolver, você faz um A3, né? E foi assim que a gente começou a nossa parceria com o Itaú. A gente sentou com o Itaú e fez um A3 para a gente começar a entender, né, os grandes problemas, as grandes oportunidades e por onde a gente começaria, tá? A gente, naquele momento, começou uma iniciativa com 300 pessoas, um curto período de tempo, então, sem padronização, sem Pocayo, que era impossível fazer um ramp-up daquele tamanho, tá? E hoje a gente tem aproximadamente 450 pessoas trabalhando em várias frentes ou em várias iniciativas de transformação digital junto com o banco, tá? O que eu vou dividir aqui com vocês hoje é um pouco dessa nossa jornada de transformação e dos nossos aprendizados, tá? Essa jornada foi tão profunda que a gente também mudou a oferta da CIT. Tá? Então, hoje, a CIT é uma empresa que apoia esses processos transformacionais em grandes empresas, tá? Empresas como Vivo, como Carrefour, como Bradesco, como Coca-Cola, né? E trazendo sempre essas provocações, né, de como o Lean, como o ágil pode, de fato, entregar mais valor para o cliente. Tá? Exercitando um pouquinho de Mindset A3, eu vou falar um pouquinho assim, de que contexto que a gente está falando. Tá? É importante aqui que o contexto ele está ligado a empresas grandes. Tá? Então, eu não estou falando de transformação digital acontecendo numa startup, tá? Ou numa native digital. Eu estou falando de uma transformação digital acontecendo numa grande empresa. Tá? E se a gente pensar um pouco em lado esquerdo, né, que problema que essas empresas hoje estão enfrentando? Né? Então, se a gente olhar esse problema em 4 dimensões, né, a gente está falando que um cliente hoje ele é um cliente muito mais arisco, né? Ele tem acesso à informação,
e acesso à informação não só, né, nas empresas que são seus concorrentes, mas qualquer experiência que ele tem, por exemplo, no Facebook, numa Amazon, provoca a ele buscar também uma experiência diferente num banco, né, ou em qualquer outra empresa que esse mesmo cliente vai experimentar uma experiência digital ou até física, né. A gente está falando de um cliente que tem muito mais opções e a gente está falando também de um conceito de fidelização que mudou, né. Então, eu tenho um filho de 23 anos, fidelização de marca para ele com certeza é muito diferente do que é para mim, né? Então, o que é fidelização hoje em dia para a nova geração? Muito diferente do que era para a gente, né? Onde era maravilhoso ter um único banco, trabalhar com uma única empresa, por exemplo, né? A gente está falando de um mercado onde a concorrência também é muito mais imprevisível, né? Onde a gente tem cada vez mais empresas focadas em resolver um único ponto da experiência do cliente. Então, são empresas extremamente especializadas, né, no único ponto ali da jornada, né, numa única necessidade. Então, elas conseguem ser muito rápidas, né, para aprender e para resolver isso. A gente também vê as grandes empresas se movimentando. Quando a gente olha para os negócios, né, e olhando mais para dentro das empresas, a gente vê ainda as empresas muito gerenciando no dia a dia muito mais os seus resultados, o seu PNL, do que o resultado que de fato ela entregou para o cliente, né? Então isso ainda é bem comum. Uma proposta de valor nem sempre aderente ao que o cliente necessita, até porque entender o que o cliente necessita não é simples, né? De fato. E quando a gente olha, né, numa dimensão um pouco mais de lupa dentro das operações, né, aí que a gente já ouviu muito hoje ao longo do dia, né? Então, muitos silos com incentivos não necessariamente alinhados, muitas vezes até silos com incentivos conflitantes, né? Então a gente coloca as pessoas para trabalharem, os incentivos que elas recebem são conflitantes. Então isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que a culpa está nas pessoas, né? Mas a gente precisa olhar como que a gente está desenhando os nossos modelos organizacionais e como a gente está incentivando as nossas pessoas. Que muitas vezes elas respondem ao que a gente incentiva, né? Se eu falo para uma área buscar uma determinada meta, e se aquela meta não está focada no cliente, ou se ela não está alinhada com o objetivo principal da empresa, é isso que eu vou ter de retorno, né, daquelas pessoas maravilhosas que eu tenho ali dentro, né? A gente também vê baixa autonomia na ponta, né, uma cultura ainda muito grande de comando e controle e baixa agilidade. Então, isso é o que a gente vê bastante, né, ainda quando a gente fala das grandes empresas buscando um processo de transformação. Então, esse é o problema, né? E, rapidamente, a gente vê as empresas começando a se movimentar. Tá? Então, quando a gente está falando dessas empresas buscando transformação digital, a gente vê as empresas criando suas squads. Tá? Então, virou um termo, né? Toda empresa grande tem uma squad. Então, eu tenho as minhas squads, eu tenho meus times ágeis, né? Eu tenho centralidade no cliente, então agora eu faço fórum de conversa cliente, eu visito o cliente, então eu tenho centralidade em cliente, né? Tem um tapa aqui na minha proposta de valor, porque eu entendi um pouco melhor, né, naquele workshop que eu fiz com o meu cliente que ele precisa. E eu olho a concorrência agora de uma outra forma, né? Porque eu achava que ele nunca ia chegar perto de mim, porque, né, afinal de contas é uma startup, mas quando eu vejo eu estou perdendo share para aquela empresa ali do lado, tá? Então a gente vê as empresas começando a trazer esses ingredientes, né? Mas junto com isso a gente também vê uma frustração, porque muitas vezes a magia não acontece, né? A magia não acontece. Então é meio que como numa receita de bolo, muitas vezes você bate os ingredientes, né? Você viu na TV alguém fazendo, você viu sua mãe fazer, mas o bolo não cresceu. O que você obteve de resultado não era aquilo que você esperava, né? Então, a gente tem começado a falar, e algumas empresas também estão vendo esse movimento como meio que os mitos da transformação digital. Eu criei uma squad, eu tenho centralidade em cliente, isso virou até um tabu, mas agilidade não aconteceu. Eu vou tentar falar para vocês de 6 pilares que a gente entende que são os pilares fundamentais para os processos de transformação digital. Tá? Eles são aplicados em quase todas as empresas, ou em todas as empresas. A gente não acredita em fórmula mágica. A gente acredita que você tem que entender o seu problema e entender com quais ferramentas você melhor soluciona, né? Mas eu acho que esses pilares, eles são bastante aplicáveis se você pensar no seu dia a dia e for customizando cada um deles, né, de acordo com a sua empresa, de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas pessoas. Tá? Então, os primeiros 4 são exatamente esses. Então, sim, é sobre ter squads ágeis, é sobre pensar no seu cliente, é sobre não subestimar a sua concorrência e é sobre adequar a sua proposta de valor ao seu cliente.
Mas como também numa receita o modo de fazer, né, às vezes muda muito, muitas vezes o segredo está no modo de fazer, né, aqui também não é diferente na nossa visão, tá, no nosso aprendizado aí que a gente vem fazendo ao longo desses 3 anos, nessas jornadas com as grandes empresas. Né. Então, você conseguir montar um modelo de gestão e um modelo de operação que é baseado no Learn Fast, para a gente está aí um grande segredo, tá? Então, fala assim, fail fast, óbvio, né, que para aprender rápido você vai falhar, tá? Mas aqui eu estou muito preocupada em aprender muito rapidamente, né? Então, se a gente voltar ali nos princípios de Lean, quando a gente fala os primeiros 2 princípios ali, né, de valor para o meu cliente e de value stream, né, eu começo a entender um pouquinho o que é a squad nessa dimensão, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: o problema do seu cliente, ele é vertical. Dificilmente um único silo da sua empresa, uma única área, um único departamento, ele resolve sozinho o problema do seu cliente. Então, se você de fato é uma empresa que tem centralidade no cliente, a sua transformação ela também precisa ser vertical. Isso quer dizer que quando você monta aquelas squads, não adianta a gente montar uma squad lá na tecnologia, uma squad lá no negócio, uma squad no canal, uma squad na área de marketing. Se eu não tiver uma squad end-to-end olhando da experiência do cliente e cruzando todas as minhas dimensões, essa ainda não é a squad da transformação digital que a gente está falando aqui. Tá? Então, olhar o cliente na perspectiva de valor e montar o meu fluxo, né, minha squad ponta a ponta, é o primeiro passo quando a gente está buscando um modelo de Learn Fast. Tá? O segundo é jogar ali a questão de ciclos curtos. Então, a gente fala ali de flow, a gente fala de puxado. Como é que eu dou cadência para isso? Né? Então, quando a gente joga esses princípios de flow, por exemplo, né, na engenharia de software, eu estou falando de rejunca, eu estou falando de times mais perenes. Né? A gente vê empresas ainda que trocam os times de acordo com o projeto. É difícil esse time aprender, é difícil esse time evoluir, né? Entender o cliente, aprender os seus dados, aprender como ele se responde rápido. Tá? Então, a gente precisa ter os times perenes aqui, e eu preciso, quando eu falo de cultura de experimentação, entender que não é só perguntar para o meu cliente o que ele quer. Porque muitas vezes eu pergunto o que ele quer e ele me responde. Só que quando eu entrego o software para ele usa, sei lá, 30%, 20% do que eu entreguei. É pouco. Quem nunca construiu uma casa e depois percebeu que 2, 3 cômodos a gente nunca usaria e você no projeto era o seu quarto dos sonhos, né? Meu quarto de meditação, só que você nunca fez meditação na vida, você acha que você vai começar a fazer a partir dali, né? Então, muitas vezes a gente pergunta para o cliente, ele responde, mas não necessariamente quando eu entrego o software para ele é o que ele precisava, tá? Qual que é a pegada aqui na cultura de experimentação? Eu preciso pôr de fato o meu cliente nesse ciclo rápido de experimentar, tá? Então eu preciso entender com ele o que ele necessita, até perguntando, mas eu preciso ter um ciclo muito rápido onde eu implemento uma hipótese de solução para aquilo. Lembra a solução candidata lá do lado direito? É uma hipótese de solução. Que eu só vou entender se é uma solução definitiva e que de fato gera valor para o cliente se eu colocar na mão dele e ele usar. Tá? Mas lembra, lá no problema, esse cliente está a risco. Então, se eu demorar 6 meses, 1 ano para colocar soluções na mão dele, o meu ciclo de aprendizado também vai ser muito rápido. Tá? Então, o segredo aqui está em falar rapidamente com o cliente e, óbvio, buscar dado, né, para embasar essas hipóteses, implementar e colocar. Colocar o que você acha, o que você entendeu na mão do seu cliente e ver se, de fato, a experiência dele, a resposta dele está de acordo com a sua expectativa. Tá? Aí sim, se não está, você corrige rapidamente o que você entregou para ele. Tá? Isso é cultura de experimentação. Tá? Isso é um modelo onde você aprende rápido com o seu cliente embarcado, né, e com o seu time aprendendo junto. E por último, o 6º passo aí, é fundamental que essa transformação ela esteja neuroticamente buscando impacto a cada um daqueles ciclos que a gente falou que precisam ser curtos, tá? Então, uma coisa, eu tenho aquelas métricas que a gente fala que são as métricas de retrovisor, que eu falo, olha, depois de um ano e meio, essa iniciativa deu certo, né? Me trouxe share, melhorou o custo, né? A outra coisa é eu estar rodando ciclos de 3 em 3 meses e buscando, né, de fato, entender que ponteiro que eu quero movimentar, que necessidade do meu cliente que eu quero de fato, né, resolver, tá? E olhar, né, daquele ciclo curto se eu conseguir melhorar os indicadores ou não. Né? Essa é a melhoria contínua. Tá? É isso que a gente entende que dá sustentabilidade para o processo de transformação. Né? Nenhum CEO, nenhum head de área ou de negócio
vai assinar um cheque, né, só para a gente fazer uma transformação lean, uma transformação ágil, se a gente, né, a cada ciclo, não trouxer retorno. E essas transformações, em geral, elas são lentas, né? No início ali é difícil de tracionar, né? Então, é importante que a gente veja isso camp a camp, que a gente vá buscando, né, contar os resultados e montando o storytelling. Isso, inclusive, engaja muito o time, né? Ele entender que tem um retorno naquilo que ele está fazendo, não é algo que só vai retornar um ano para frente. Tá? Falei dos 6 pilares para a transformação, tá? E que são fundamentados aí pela cultura de experimentação, né? E pelo impacto. E vou falar um pouquinho de como a gente faz isso, tá? Então, a gente faz, começando com um roxim, tá? Então, o roxim pode durar ali de 2 a 8 semanas, né? E depois a gente entra nesses ciclos de 90 dias, onde de 3 em 3 meses a gente busca entregar impacto, né? Sempre são esses prazos? Não, isso varia bastante, óbvio, né? Se a empresa está mais madura, menos madura em ágil, né? Isso varia bastante. Quanto o time está maduro ou quanto não, tá? Quem é que faz essa transformação? Isso não mudou, tá? Quem continua fazendo a transformação nas grandes empresas são as grandes lideranças. Então, essa transformação não é delegável. O que mudou aqui é que se a gente entende que, de fato, o time está lá, entregando o valor na ponta, no Gemba, né? O coder é o último cara que implementa a sua app, o que fala com o seu cliente, é o cara mais valorizado na sua empresa. Então, a gente precisa mudar um pouco do mindset de comando para o mindset de suporte. Então, estamos falando aqui de uma liderança, né, que inspira por propósito, ao invés de controlar, que ao invés de saber tudo, aprende muito mais, né, e que dá autonomia e que suporta. Tá? Então, estou falando de uma liderança menos comandativa e menos suportativa. Né? Se eu for falar de soft skill, né, se é que a gente consegue, minha dica é o seguinte: alguns líderes vêm com isso no DNA. Tá? Para os que não vêm e que querem liderar um processo de transformação, né, pode comprar o chip e colocar, porque é quase impossível você liderar um processo transformacional numa grande empresa sem esses 3 componentes aí. Então, o primeiro é a ousadia. Tá? Então, muitas vezes você vai andando de encontro, né, com a sua empresa. Então, você vai estar falando de resultados de uma forma diferente, você vai estar falando de modelos de uma forma diferente, você está falando, o seu time vai estar com um linguajar diferente, você vai estar incentivando o seu time de uma forma diferente. Né? Então, precisa ter ousadia para se jogar para esse processo de transformação. Também precisa ter bastante humildade, porque é um modelo novo, você precisa aprender com as pessoas, você descentraliza a tomada de decisão. Né? Precisa olhar no seu time, respeitá-lo e ouvi-lo. Né? E muitas vezes são pessoas que talvez você nunca foi alguém, mas talvez você nunca conversou. Então precisa de muita humildade também para cruzar essa batalha, né? E no final do dia, resiliência, né? A professora de balé, eu comecei a fazer balé depois de 40 anos, ela fala assim que se não está doendo, o exercício não está bom. A transformação digital também é um pouco disso, pelo que a gente tem visto nas grandes empresas. Se está tudo ok, se não tem conflitos, provavelmente você não está fazendo a transformação digital, né? Porque ela vai mexer nos seus silos, ela vai mexer no seu modelo de incentivos, ela vai mexer bastante na empresa. Então, vai doer, então tem que ter muita resiliência para tocar isso aqui. Né? Eu queria chamar agora 2 grandes lideranças do Itaú, tá? Foram líderes que eu vi, né? Com os meus olhos e com as minhas cicatrizes de guerra, transpirarem esses 3 componentes. Né? São 2 executivos do Itaú que iniciaram esses processos de transformação dentro das suas áreas de negócio, tá? Trazendo outras áreas para entregar, né, um resultado diferente para o banco. Tá? Eu vou chamar o Cláudio e o Rubens para falar um pouquinho, bem behind the scenes, como é que foram as suas experiências nessa jornada de transformação.